Provérbios 5, versículo 22. Diz assim: amém. Glórias a Deus. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Mais uma vez, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, através da Tua palavra, nos ensinar mais e mais de Ti, trazendo um direcionamento, Senhor, para os nossos pés, mente e coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, Tu insondas e quebrantas o coração do homem. Por isso, Senhor amado, o Senhor sabe, Senhor, que cada um de nós necessitamos aprender de Ti aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Pode se sentar. Amém. Glórias a Deus. Nós, como eu falei anteriormente, irmãos, tudo que o homem ele planta, isso ele vai colher. E a própria palavra de Deus garante isso, ali em Gálatas 6:7. Pois todos nós temos a opção de escolhermos o que devemos plantar. Mas, diferentemente de escolhermos se plantamos ou não, a colheita nós não podemos escolher. Porque se nós plantamos algo, seja bom ou ruim, nós iremos colher aquilo. E aqui, Salomão ele traz algo bem interessante, que nós podemos olhar para os nossos dias e ver que isso está acontecendo. Saber que Deus ele tem tido misericórdia de nossa nação, porque a igreja tem clamado, a igreja tem pedido. Ainda que exista uma parte da igreja que está sendo enganada, tem sido levada por ventos de doutrinas de homens, infelizmente. Mas nós, como igreja, nós temos que todos os dias buscarmos a face do nosso Deus e clamarmos pela nossa nação. Pedimos para que Deus traga sobre a nossa nação brasileira dias bons, dias melhores, e que nós vivamos uma vida sossegada. Porque a sua palavra nos garante isso, que quando nós oramos pelos nossos governantes, colocamos eles nas mãos de Deus, nós iremos viver uma vida sossegada. Mas também para isso nós temos que estarmos plantando coisas boas, para colhermos lá na frente. Não é apenas nós pegarmos algo que achamos que é o correto, porque nós sabemos que muitas vidas hoje vivem de uma maneira tortuosa, porque acham que estão fazendo certo, que estão fazendo correto, e muitas das vezes não olham lá na frente que aquela semente que ela está plantando poderá trazer algo de ruim para o seu futuro. Então nós temos que lançar uma boa semente, e a semente que a palavra nos ensina é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a semente que prospera em uma boa terra e dá o seu fruto. Mas todos os dias
dias, irmãos, nós temos que estar plantados juntos a este rio que molha as nossas raízes. Este rio se chama Deus. Este rio se chama o Espírito Santo de Deus. E este rio que todos os dias nos alimenta, para estarmos sempre firmados, com as nossas raízes firmadas, e nós dando um fruto pacífico de arrependimento através da sua palavra. Por isso Salomão, que é tido como o homem mais sábio da terra, claro que depois de Jesus Cristo, ele diz aqui que o pecado é como uma corda que vai laçando o homem aos poucos até chegar o momento que ele está detido. Ele não consegue mais se soltar daquelas cordas. E nós sabemos que a única coisa que faz com que o homem ele se liberte do pecado é confessar o Senhor como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. E quando ele confessa e ele busca este Deus incessantemente, com entendimento, com o seu coração, com tudo aquilo que ele possa entregar diante de Deus, nós sabemos que Deus pode libertá-lo dessas algemas de Satanás. Por isso, a palavra de Deus ela nos aconselha ali em 1 Coríntios 6:18. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos, igreja, que glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Porque Deus, Ele não adora a si próprio. Por isso Ele criou o homem para louvor e adoração do seu nome. Sabemos que herdamos um corpo corruptível depois de Adão, porque herdamos este pecado lá no princípio. Mas mesmo assim nós temos o dever como igreja de nos afastarmos de tudo o que é impuro. Porque a própria palavra nos garante que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão, procurando apenas uma brecha para acabar com a vida do crente. Apenas uma brecha. E nós, como filhos de Deus, temos que estar todo o tempo em alerta. O que traz esse entendimento ao coração do homem? O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 8,32, ele nos declara: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus que pode libertar uma pessoa que está acorrentada em meio ao pecado, que está detida com estas cordas do pecado. Na parte A do versículo que nós lemos inicialmente, diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades
o prenderão. Porque a pessoa, eu não sei se todos chegaram a ver o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, quando ele depois ali para o Sérgio Moro, ele falava assim que o poder que ele adquiriu era tão grande o poder que ele adquiriu, era tanto dinheiro que vinha até ele, que ele não sabia mais o que fazer. A corrupção era tão grande e beneficiava ele tanto que ele não tinha mais forças de dizer não. E é isso, exatamente isso, que acontece na vida de uma pessoa que não tem Deus, ou que abandonou a Deus no meio do caminho. Porque a palavra também ela nos ensina que quando alguém deixa os caminhos de Deus, depois de ter sido liberto, a sua segunda situação é bem pior do que a primeira. Porque a pessoa, ela recebeu o conhecimento, mas ela não está andando conforme o conhecimento que ela adquiriu de Deus. Por isso se torna um pecado pior. Se torna um pecado, como a palavra mesmo diz ali em Hebreus, no capítulo 10, um pecado que a pessoa está fazendo voluntariamente. E para isso não existe mais sacrifício, diz o versículo. Hoje nós temos o entendimento, segundo a carta aos Coríntios, a segunda carta, o versículo 5, verso 15, o capítulo 5, verso 15, diz Jesus Cristo que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós, irmãos, temos que ter esse entendimento que nós não vivemos mais para apenas si próprio. Sabemos que temos a nossa vida cotidiana, temos o nosso dia a dia, mas nós vivemos para Cristo. Porque para Ele, e dele, e por Ele, são todas as coisas. E nós fazemos parte desta criação para o seu louvor. Nós fazemos parte dessa criação para a sua adoração. 1 João 7 diz: se alguém andar, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda que sabemos que somos pecadores, não vivemos mais na prática do pecado como outrora, mas somos pecadores, mas somos justificados pela cruz de Cristo, pelo seu sangue, pelo que Ele fez por cada um de nós. Mas todos os dias nós somos purificados quando nós nos arrependemos. Eu costumo dizer que quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo que desagrada o coração de Deus, o Espírito Santo naquele exato momento vem sobre as nossas vidas e traz aquele entendimento de que nós erramos, e ali nós pedimos perdão, ainda que
não com os nossos lábios, mas com o nosso coração, nos arrependemos daquele ato. E é isso, o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, ele se faz morada dentro de cada um de nós para isso, para nos limpar, nos purificar de toda essa imundície que o mundo aí tenta colocar sobre os nossos olhos, mentes e coração. E o Espírito Santo, ele tem este poder de direcionar o Filho de Deus por um caminho bom, por um caminho correto. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, olha o que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que viver segundo a vontade de Deus. Se a carta aos Efésios, Paulo fala muito sobre isso. Ali no capítulo 4, se eu não me engano, o 5, ele demonstra a vida de um pecador anteriormente e como ele passa pelo processo de aperfeiçoação, ele passa pelo processo onde ele é purificado através da palavra, e para que ele venha mudar a sua maneira de vida, para que ele venha mudar a sua conduta e não venha fazer com que o Evangelho seja envergonhado. E nós que já temos esse entendimento, muito mais temos que nos esforçarmos todos os dias para lutarmos contra essa carne que vem tentações, vem coisas tenebrosas, muitas das vezes sobre pensamentos, para que isso não venha dominar a cada um de nós. Porque quando o pecado domina o homem deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo, se outrora ele era convertido. E tudo aquilo que vem sobre os seus ouvidos será como Paulo fala, será como coceira, porque ele não suportará mais a sã doutrina da palavra de Deus. Aquilo parecerá muita coisa para ele. Então ele vai se esfriando, ele vai deixando os caminhos do Senhor, e quando ele for ver, ele está preso, detido pelos seus próprios pecados. A nossa sociedade passa por tantas coisas que, quando nós olhamos, vemos tristeza, dá tristeza. Hoje eu recebi um vídeo de uma criança de 4 anos de idade, o pai dela gravou, e ela falava no vídeo que na creche, na escolinha que ela estava, a professora estava ensinando que o menino poderia usar vestido, saia, pintar as unhas, passar batom, que era normal. Então, está havendo uma inversão de valores, que muitas das vezes a pessoa fecha os olhos para isso, porque não é nesse presente, irmãos, que está sendo lançada essa semente que ela vai crescer ali naquele exato momento, mas é para uma sociedade que irá vir futuramente. Porque eles vão lançando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, para ir arruinando o
projeto de Deus que é a família tradicional. E é algo terrível que está acontecendo em nossos dias. E por isso que nós temos que estar em alerta, sempre vigilantes, não deixando com que estas coisas venham atingir a vida de nossos filhos, netos, futuramente. Por isso que Jó ele dá um grande exemplo ali antes dos seus filhos morrerem. A palavra diz que Jó sacrificava pelos seus filhos, mesmo não sabendo o que eles faziam, mas Jó orava, sacrificava e buscava pelos seus filhos. E nós temos que fazer isso, buscar pelos nossos filhos, netos que virão futuramente. Então que cada um de nós venha saber da onde Deus nos tirou ou livrou-nos, para que nós possamos sempre olhar para Ele, sermos gratos, termos um coração de gratidão para com o nosso Deus. Um dos lugares que Deus nos livrou é o que o salmista Davi ele fala no Salmos 40, verso 2. Nos tirou do lago terrível, do charco de lodo, e pôs os nossos pés sobre uma rocha, e nos firmou os nossos passos. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado que é o mundo, nos livrou deste mundo, ainda que vivamos ainda, mas não praticamos as coisas que o mundo pratica. Nos tirou de lá, firmou os nossos passos, para que nós possamos sempre andarmos pelos seus caminhos. Amém? Que cada um de nós venha buscar mais e mais este Deus e estarmos, como eu falei, sempre alerta, para não sermos enganados pelas armadilhas, as ciladas de Satanás. Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pelo que o Senhor falou aos nossos corações aqui esta noite. Te pedimos, Senhor eterno, que o Senhor venha trilhar os nossos pés, para que cada um de nós, Senhor, venha sempre andar em Teus caminhos. Senhor, domina nossa mente, o nosso coração. Livra-nos, ó Pai, de todo tipo de tentação. E que se ela vir, Senhor, que o Senhor venha nos dar o livramento, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai eterno. E que o Senhor avive a sua igreja. Traga visão espiritual, Senhor. Traga visão celeste, Senhor, para o Teu povo. Para que cada um, Senhor, venha olhar para Ti da maneira correta, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Visite nosso canal no YouTube, Ronilson Tribo ou pb.Ronilson Costa. Curta nossos vídeos e inscreva em nosso canal para que você receba notificações de nossas postagens. Deus abençoe a todos. Senhor.